Encontrados em fichários abandonados, documentos publicados em uma reportagem do Intercept Brasil mostram como o regime usou o crime de vadiagem como uma forma de controle social. Quem vai explicar esse assunto pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Eu já imagino que não vai vir coisa boa. Mas vamos Não. lá, me conte o quão ruim é. Sempre me disseram uma coisa, Sofia, que, né, jornalistas que viveram o período da ditadura, eles diziam o Roberto Marinho, na verdade, disse isso, tá em alguns livros de tem aquela biografia vexatória do Pedro Bial, tem alguns outros relatos, que o Roberto Marinho dizia, que ele não queria na capa dos jornais deles, nas chamadas dos telejornais, preto, pobre e favelado. E que o Leonel Brizola era a pauta vetada dentro da Globo. E nas revistas da Editora Abril eu também escutei histórias que, assim, pessoas pretas não eram capa de revista, com exceção de uma pessoa, que sempre foi capa, inclusive, da revista Realidade e depois foi pra Veja, que era o Pelé? Pelé. O Pelé era o único. A única pessoa preta que era realmente destaque de matérias. Os demais não falavam. E aí essa reportagem do Intercept mostra que isso era política de Estado. Os órgãos de repressão matavam pessoas pretas para higienizar a sociedade. Então, vamos trazer aqui para vocês. Preparem o estômago, amiguinhos, porque vai ser duro. Mas vamos lá. Fotografias históricas encontradas no prédio do IML, do Instituto Médico Legal, mostram a fase racista da ditadura militar. Encontrados em fichários abandonados, documentos mostram como o regime usou o crime de vadiagem como forma de controle social. Uma reportagem do Lucas Pedretti, lá no Intercept Brasil, sobre as fichas esquecidas da ditadura militar. Publicamos o conteúdo de documentos encontrados em sacos de lixo no antigo prédio do DOPS e do ML no Rio de Janeiro. Eles mostram detalhes da rotina militar e podem ajudar a esclarecer crimes que até hoje permanecem impunes. O Lucas Silva falou uma coisa muito importante aqui no chat. Finalmente vão falar da gente, né? Pois é. E vão falar, não é aquela coisa white savior, né, Lucão? Do tipo falar que não, agora os negros agora estão se emancipando. Não, então a gente teve um regime de 21 anos que exterminava pessoas pretas e faveladas, tá? E que contribuiu inclusive para a favelização do Brasil. Se você procurar por fotografias dos presos na ditadura militar do Brasil, provavelmente cairá nas famosas fotos dos detidos políticos segurando placas do antigo Departamento da Ordem Política e Social do Guanabara, o DOPS, imortalizadas em uma cena de Ainda Estou Aqui. Há, no entanto, milhares de vítimas de arbitrariedades do regime cujos rostos não fazem parte da memória daquele período até agora. Esquecidos dentro do prédio abandonado em que funcionou o Instituto Médico Legal, dezenas de fichários fotográficos guardam em estado surpreendentemente bom de conservação fotos de pessoas que estiveram detidas nas delegacias policiais entre 1960 e 1980. São fichas que carregam histórias como a de Paulo Sérgio, morador de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, preso na 54ª Delegacia de Polícia de 82, em 82, ou Josias Vicente, morador da favela da Rocinha, detido na 15ª UDP em 1979, ou ainda Jotair, morador da Vila Kennedy, preso em data não identificada, 3 homens negros levados à delegacia para responderem pela contravenção penal de vadiagem. Sabe quem era punido pelo crime de vadiagem, gente? Os sambistas na rua. E é um crime, assim, de execução racista. Os arquivos estão na antiga sede do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, edifício que está abandonado desde 2009, que deixou de ser utilizado pela Polícia Civil. Ele fica a menos de 200 metros do antigo prédio do DOPS, onde ficam as fichas secretas de policiais que o Intercept Brasil revelou na primeira reportagem da série As Fichas Esquecidas da Ditadura Militar. Lembraram dos capoeiristas também, o crime de vadiagem era usado contra eles. Eu entrei no prédio no dia 8 de agosto do ano passado, junto com representantes dos movimentos sociais e técnicos de arquivos públicos. A visita fez parte de um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público para investigar o abandono dos documentos. Os documentos são esses aqui, gente. Tem o nome das pessoas.
Nos últimos 5 andares do edifício, após passar por cima de entulhos que bloqueiam parcialmente um portal e adentrar em um longo corredor, chegamos a salas quase totalmente tomadas por fichários do Serviço Fotográfico da Polícia Civil. As gavetas, muitas empilhadas direto do chão, guardam as fichas que registram a passagem de milhares de pessoas detidas pelas delegacias do Estado. Na frente delas, a fotografia do preso. No verso, as informações básicas como nome, filiação, endereço e crime pelo qual respondia. Olha o estado disso aqui. Um monte de documentos, Sofia, que estava sendo provavelmente esquecido pela história. O tempo de visita foi curto, pois o objetivo era ter uma visão geral do que havia dentro do edifício, mas fiz um rápido teste, selecionei algumas dezenas de fichas referentes a pessoas que respondiam por contravenção penal de vadiagem, o artigo 59º das contravenções penais. Ao virar a ficha e olhar as fotos, não foi nenhuma surpresa identificar quem eram os presos, em sua grande maioria, homens negros. Em entrevista concedida ao Intercept, o delegado Hélio Luz, ex-chefe da Polícia Civil, instituição na qual ingressou em 1973, explica como funcionava essa abordagem. Segundo Luz, os policiais faziam rondas nas regiões pelas quais eram responsáveis e, se encontrassem alguém circulando, perguntavam o que a pessoa estava fazendo no local. Caso a pessoa afirmasse ser trabalhadora, a polícia exigia ver a sua mão. A mão que tinha que ter calo. Na hora que examinavam, não podia ter a mão lisa. Tampouco era permitido andar sem documentos de identificação, em especial a carteira de trabalho. Caso contrário, a pessoa era levada para a delegacia para averiguação. 3 averiguações tomava uma vadiagem contra o ex-delegado, e aí você começa a ver qual é a função desde cedo da segurança da polícia, é controle social e controle social de pessoas pretas. Aí eu fico pensando numa coisa, Sofia, que eu entendo algumas críticas que fizeram ao chavoso da USP do filme Ainda Estou Aqui, mas ele tá coberto de razão na crítica dele por causa disso aqui. Isso aqui não tá no filme. Não deveria estar, porque é a história do Rubens Paiva, tudo bem, mas essa história não é contada. Essa história simplesmente não é contada. Pois é, Pedro, é aquela coisa, pensando assim do ponto de vista narrativo do filme e tal, todo filme vai ter que ter um recorte, toda a Sim. história tem que ter um recorte, e o recorte lá não era esse, então você pode olhar por esse ponto. O ponto que eu acho que é válido sim trazer é por que alguns recortes são muito mais utilizados do que outros, por que alguns recortes, por que esses recortes menos alguns recortes utilizados... ganham o Oscar, né? Exato, por que quando esses recortes menos utilizados são feitos, não recebe a mesma atenção, não recebe os mesmos louros, aí é que está o ponto, né? Agora, segura aí um pouquinho que eu quero pegar um livro aqui na minha prateleira. Vai lá. Sophie vai pegar o livro lá na prateleira. Importante, gente, tornem-se membros aqui no Meteoro Brasil, mandem superchats. E o Lucão aqui tá falando. Daí vem o ensinamento que toda mãe preta para os filhos desde criança, não saia sem o RG. O Lucas tá falando aqui no chat. O Lucas tá falando aqui no chat que toda mãe preta diz para os seus filhos não saírem sem o RG. Sim. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Ditadura e Homossexualidades, que daí é outro recorte que muitas vezes não se faz sobre a questão da ditadura, é como era o papel como era a repressão das pessoas LGBTQIAPN+, né? Eles até usam esse termo homossexualidades aqui com esse S no final, porque eles falam que, olha, não é para tratar só da homossexualidade, mas a gente usa essa palavra, trata das questões trans também, mas a gente usa essa palavra porque na época era tratado tudo como homossexualidade. Então, gente, todas as minorias, os negros, os indígenas, os homossexuais, todos eles eram extremamente reprimidos durante a ditadura militar, muito mais do que hoje. E essa é uma história que foi basicamente apagada para quase todas essas minorias, sabe? É muito difícil você entender o que aconteceu na ditadura com a população LGBT, com os negros, com os indígenas. E quando a gente começa a cavocar e tentar descobrir o que aconteceu, a gente descobre que é muito pior do que a gente imaginava. Em todos esses casos.
Mas enfim, eu acho que agora que as pessoas estão pensando pensando um pouco mais nessa questão da ditadura por causa do Ainda Estou Aqui, Uhum. é uma coisa a se explorar mais, sabe? A gente tem que levantar essa capivara. A gente tem que levantar essa capivara. Ou, se vocês acham que foi difícil para as famílias brancas de classe média, etc., vamos olhar um pouquinho como é que era para as outras populações? Exatamente. Essa questão não é nem nova, tá, gente? A gente tem, por exemplo, o site Gele10, que aborda a questão racial, já estava elencando ali vários estudos aqui como a ditadura militar reforçou o racismo no Brasil. Então, já tem a questão, os militares identificaram nos jovens que se vestiam à moda black a intenção de criar no Brasil um clima de luta racial, como mostram documentos oficiais do período. As suspeitas da ditadura iam além, o regime entendia que os jovens agiam sob influência dos Panteras Negras, grupo partido político revolucionário que surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960. Então, era um extermínio, Sofia, que é aquela mesma lógica contra os esquerdistas brancos que iam cubanizar o Brasil. Você lembra daquele discurso? Que a ditadura tinha isso também. E aí coloca a questão dos Black Panthers para o movimento negro, a questão de Martin Luther King, de Malcolm X, e aí reprime essa turma toda, claro. Não foi à toa que foram para cima do movimento estudantil também. Já no período que depois eles distensionaram o regime, né? Exatamente, exatamente. O site Memória da Ditadura, que é mantido pelo Instituto Vladimir Herzog, também lembra essa questão da questão racial na ditadura militar. Inclusive, em 68, no ano de endurecimento do regime, a maior liderança negra brasileira, Abdias Nascimento, fundador do Teatro Experimental Negro, o TEM, principal entidade de mobilizações antirracistas do pós-Estado Novo, deixou o país rumo aos Estados Unidos, onde passou a denunciar para o mundo a situação de discriminação e de desigualdades sofridas pela população negra. Não só no exílio, Nascimento abalou os alicerces da crítica negra no país, mas a cassação e o exílio do intelectual e do deputado Guerreiro Ramos, integrante do TEM, essas duas situações foram decisivas para desarticular as redes de solidariedade, as reflexões e os projetos de resistência no seio da comunidade negra organizada, gerando na militância um sentimento de terror e medo ao denunciar a temática de forma aberta. Então, nem dentro do Brasil as pessoas puderam denunciar isso. Muita gente fez isso de fora. Para as pessoas que acham que a ditadura era um negócio que era dita branda, que nem dizia o Otávio Frias Filho, falecido dono da Folha, o movimento negro não podia denunciar aqui. As suas lideranças foram totalmente perseguidas. Então é isso que é importante dizer. Essa revelação do Intercept é importante pelos documentos, mas assim, a questão já é abordada. Falta o holofote da classe mais privilegiada que somos nós, né, Sofia? As pessoas brancas precisam começar a falar disso. Sim, sim, com certeza. E é algo que também falta jogar o holofote sobre isso e falta também as pessoas quererem prestar atenção nisso, né? Exato. Porque eu não consigo deixar de pensar que se ah, o filme Ainda Estou Aqui trouxesse uma família negra, não teria a mesma atenção que teve com uma família branca, mesmo com o holofote jogado. Então, é, tem é uma questão que não se resolve tão facilmente, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tá trazendo aqui, a gente tá dando espaço aqui porque precisa. E eu nunca deixo de esquecer uma coisa: as pessoas frequentemente culpam as pessoas periféricas pela formação de favelas, mas eu estava até vendo aqui os dados. A favelização do Brasil ela tem uma aceleração a partir de 1950. Ou seja, o ápice também da formação das favelas nas grandes metrópoles é na ditadura. Na década seguinte e nas décadas subsequentes. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra, Sofia. Eu acho que o racismo também, esse controle social, é para manter o protagonismo das pessoas brancas. Com certeza. E também não tem como dissociar da questão da violência policial que acontece hoje em dia.
que é basicamente uma continuidade do que acontecia na ditadura. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Corte que a gente sai cansado, mas com o dever cumprido, pelo menos. Por enquanto. Porque o dever ainda tá. A tarefa ainda tá longe de ser terminada. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.